Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar um pouco sobre trabalho social e sobre o trabalho social que é desenvolvido no contexto da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. E para falar connosco sobre aquilo que está a ser feito, temos em estúdio o pastor Emanuel Diniz, que é simultaneamente o presidente do Conselho de Administração da Fundação de Valdozente. Começo por saudá-lo, pastor Emanuel Diniz, obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco. O trabalho social e essa será, digamos, a forma de iniciarmos esta conversa, é obviamente uma vertente importante do trabalho da Igreja Metodista em Portugal e de muitas igrejas em Portugal. Teologicamente, como enquadramos o contexto do trabalho caritativo na vida de uma igreja? Bem, na realidade, o trabalho que é feito em prol dos outros insere-se na dimensão do amor ao próximo, que o próprio Jesus incluiu como sendo semelhante ao amar a Deus. Ou seja, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua energia, com todo o teu ser, no fundo, e ao teu próximo como a ti próprio. Portanto, é, digamos, a outra metade, a outra moeda, a outra face da moeda desse trabalho. Eu diria que, no essencial, é um testemunho. É um testemunho da presença viva do Reino de Deus entre nós, numa das suas manifestações, que é a solidariedade com o nosso próximo. E, portanto, nesse sentido, é algo de profundamente enraizado na cultura cristã, claro, e, em particular, na tradição metodista, certamente, desde a sua origem. Porque há sempre uma tendência para ver este trabalho como uma espécie de um programa inscrito no contexto da missão da Igreja. Mas, de alguma forma, pelo aquilo que depende das suas palavras, ela está no âmago e no centro da própria missão. Testemunho, vem da palavra martioreu, não é? Dar testemunho é, naturalmente, dizer a quem servimos e, neste caso, com quem servimos. Portanto, está totalmente no centro, na atenção do Evangelho. Aliás, o lema da nossa Igreja é anunciar a Jesus Cristo em palavras e ações. Portanto, estamos perfeitamente dentro dessa matriz, que é uma matriz que tem a ver com a nossa forma de estar no mundo. Uma matriz que tem em conta, evidentemente, procurar que Deus seja conhecido, que Deus seja anunciado e que seja vivenciado a sua forma, como Ele nos ensinou, uns com os outros. Isso faz-se em comunidade e, por extensão, também em sociedade. Ou seja, a sociedade não é para nós apenas um mero objeto de missão, é também um caminhar conjunto de criar pontes de anúncio desse mesmo Evangelho pela dimensão também visível e institucional, neste caso, porque nem todos os trabalhos caritativos são institucionalizados, e não têm que ser. Claro. Mas este tem essa marca, de facto. Como é que, digamos, a Igreja se torna de alguma forma visível, e quando é a Igreja que está por detrás de um determinado projeto social, de uma determinada resposta social, como é que a Igreja se torna visível? Digamos, de uma forma mais subreptícia pelos valores que defende, ou há uma dimensão também mais prática? Como é que isso se opera? Certamente dependerá dos contextos, mas a Igreja está visível pela forma como a liderança das instituições está também no terreno. E isso tem a ver, naturalmente, desde logo com os nossos utentes, que têm que ser o centro da nossa atenção primeira, com as pessoas que colaboram connosco com vista a que os utentes sejam realmente bem atendidos e que as suas necessidades sejam atendidas, mas também na articulação com as entidades públicas aos vários níveis, em que somos chamados a estar presente no meio de outros. Não acima, não abaixo, mas no meio de outros. E, digamos, com um tipo de ação que diga claramente que nós fazemos isto não para apenas o benefício de certas pessoas, mas realmente como uma forma de servir a Deus. Isso é muito importante e eu acho que essa marca vai transparecendo no sentido que outros também verificam que há muitas maneiras de trabalhar na solidariedade, não é? Muitas maneiras. Mas nós procuramos, por exemplo, que os nossos funcionários nunca tenham tido, e desde a sua origem nunca tivemos,
atraso, por exemplo, no salário. Não é? Isso para nós é um ponto muito importante. Aquelas famílias que fizeram o seu trabalho devem receber na altura certa. Portanto, uma marca de que somos solidários também com aqueles que estão apoiando. E, naturalmente, com as entidades oficiais, seja a Câmara Municipal, Segurança Social, enfim, o Estado nas suas diversas dimensões. Penso que procuramos transmitir uma marca de que nós podemos fazer um bom trabalho, mas se nós não o fizermos motivados pela dimensão cristã, do amor cristão, esse trabalho será sempre diminuído. Claro. Não é? Os projetos sociais da Igreja Metodista não são assim muito antigos. Há uma história que passa pelo envolvimento da Igreja num outro tipo de projeto que teve o seu tempo. Como é que se desenrolou este processo no contexto da Igreja Metodista? Bem, no passado, a forma de fazer missão em Portugal, não só para a nossa Igreja, mas também para algumas outras igrejas históricas, foi através da dimensão escolar. Ensinar as pessoas a ler, dar a oportunidade, portanto, de crescerem, de abrirem horizontes, e, naturalmente, a Bíblia surgia aí também como um elemento fundamental de uma das leituras a ter em conta. E isso criou gerações de pessoas melhor preparadas para a vida civil em todas as dimensões. E, portanto, as nossas escolas foram realmente essa grande marca, especialmente na área do Porto. Essas escolas foram um marco e um património adicional para as cidades que delas beneficiaram. Mas esse trabalho, naturalmente, teve o seu tempo. Os trabalhos sociais não devem existir se não tiverem razões para existir. E portanto, mais tarde, verificou-se outro tipo de necessidades. Pouco depois do 25 de Abril de 74, verificou-se que havia muitas necessidades sociais, por exemplo, no contexto de Valdozende, uma aldeia de montanha, uma aldeia com todas as dificuldades das outras aldeias, mas onde o Evangelho foi realmente chamado a ser transformador das vidas pessoais, naturalmente, mas também da vida social, da vida coletiva. E então há ali, porventura, uma mais-valia nessa dimensão de grande parceria entre o que é o trabalho da comunidade de fé, o que é o trabalho da sociedade, onde, naturalmente, todos são chamados a cooperar, e o trabalho social joga aí um papel de plataforma, de pontes, de abertura de horizontes. Sinal disso é que nem todos os nossos funcionários são da nossa comunidade. Claro. Não é? O recrutamento faz-se na base do mérito, digamos, das habilitações necessárias para desempenhar a função. Mas, portanto, criando um espírito que nos diga claramente as razões do nosso trabalho. As razões do nosso trabalho é a busca da excelência, da dignificação da pessoa humana. E se pensarmos no contexto, particularmente, que é o seu contexto do Gerês, de Terras de Boro, Valdozende, o trabalho, ainda antes de ser institucionalizado, passou por vários momentos onde, de facto, essa marca da presença da Igreja junto das pessoas era extremamente visível. Certamente, certamente. No acompanhamento dos casais, por exemplo, lembremos que antes da ditadura as circunstâncias eram, de facto, muito difíceis, muito adversas, especialmente para as mulheres, eram muito adversas para as crianças e eram muito adversas também para os idosos, que estavam numa posição de dificuldade e um bocadinho de abandono. Então, tendo essas dimensões em conta, foram criadas estruturas muito leves para ir ao encontro e da resolução, de facto, de algumas dessas questões. Uma delas era, por exemplo, a substituição por leite daquilo que até aí se dava às crianças para elas ficarem adormecidas, que era realmente um bocadinho de álcool. A substituição dessa forma procedeu-se gradualmente à substituição de uma mentalidade e, portanto, digamos, há melhor compreensão e capacitação para a geração futura de transformar o seu próprio futuro. Naturalmente, a Igreja tem o seu papel em tudo isso. E a instituição, por sua vez, foi uma espécie, vamos chamar-lhe assim, de braço armado nesse desenvolvimento. E
essa é uma dimensão histórica que naturalmente ficou para trás. Hoje, o Centro de Solidariedade Social de Valdozende tem realmente a sua sede em Valdozende, mas tem também um polo em Braga, tem um meio urbano, onde as questões são bastante diferentes, mas onde a mesma marca se procura enraizar na vida das pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, em Braga, que estavam próximo das instalações onde quer a igreja, quer o centro social se instituiu, achavam que nunca ninguém, digamos, não sendo daquela comunidade, iria frequentar aquelas instalações. A verdade é que o nosso serviço foi feito sempre com abertura, com transparência, sem imposições, mas com a nossa marca, que é de liberdade, de dignidade e de anunciar, no fundo, que todos têm lugar. Todos têm lugar à mesa, como Jesus tantas vezes nos ensinou. Todos são bem-vindos, se vierem por bem. Não é? Todos são bem-vindos. Então, gradualmente, as pessoas foram percebendo que não tinham nada que temer, mas, pelo contrário, que tinham também ali uma casa aberta para os seus filhos, para serem acompanhados, para serem apoiados enquanto famílias, etc, etc. E isso não se traduziu necessariamente, digamos, no puxar as pessoas para que estivessem dentro da igreja. Não. Jesus não chamou as pessoas para serem visitantes de templos. Chamou as pessoas para o reino. E o reino é uma dimensão muito maior. É uma dimensão onde todos realmente são chamados por Deus a serem algo mais do que antes. Deixando para trás uma vida, porventura, menos digna, para uma vida plenamente alcançada no amor de Jesus Cristo. A Igreja Metodista tem trabalho social, como referiu, no Gerês, em Braga, tem trabalho social na zona de Aveiro, tem algum trabalho social não institucionalizado em outras áreas. Quais são os grandes desafios, e não estou a falar ainda deste tempo de pandemia, quais são os grandes desafios que se colocam ao trabalho social na atualidade? Uma das dificuldades que é permanente é a dimensão da consolidação, porque estas instituições são, digamos, sujeitas, e ainda bem, a regras muito rígidas, seja da segurança social, seja do ponto de vista das finanças, etc. Portanto, há vamos dizer, uma armadura na qual têm que encaixar para, naturalmente, poderem beneficiar também de determinados protocolos. Isso é um aspecto. E elas não podem ser entidades que visam o lucro, são precisamente não lucrativas. Então, há aí um desafio à criatividade, há um desafio ao procurar uma vida que é muito evangélica, aliás, que é de parcimónia, de usar, vamos dizer, estritamente o necessário para que possa esse pão ser multiplicado, que é particularmente necessário nos dias de hoje. Não é? Há muitas dificuldades, o próprio Estado tem as suas dificuldades, mas as instituições têm muitas vezes esta compressão entre dois horizontes. O horizonte de ter que cumprir todas essas regras e, por outro lado, o querer ir mais além e ser mais generoso com as pessoas que estão à sua volta e que efetivamente precisam de ajuda. Essa dificuldade é real. Mas isso não significa, precisamente nas dificuldades, que não sintamos a presença de Deus como aquele que multiplica, aquele que ajuda, aquele que, apesar das regras, vai sempre mais longe. Nós temos essa experiência em muitas ocasiões e pelas quais estamos muito gratos, porque Deus é quem realmente nos tem ajudado. Não só a nós, naturalmente, mas nós temos feito essa experiência com Ele. Quando fala nessas dificuldades, nessa compressão que existe, ela resulta muitas vezes, em termos visíveis, nas dificuldades financeiras que as instituições têm, que não sendo lucrativas, de qualquer forma necessitariam de viver, digamos, com maior tranquilidade do que aquilo que vivem. Precisavam certamente de, vamos dizer, talvez um outro enquadramento. Um outro enquadramento. Porque se... Diz um enquadramento em relação ao Estado. Em relação ao Estado. O Estado, na nossa Constituição, tem, digamos, referenciais que, de certa maneira, são delegados, muitos deles, a instituições que fazem, e ainda bem, na sociedade civil, o seu trabalho. Não é? Mas, por outro lado, criando
tanto emprego, é o chamado terceiro setor, tanto emprego, em muitas localidades que provavelmente não teriam essas oportunidades, mesmo assim estão sujeitas a regras normais, vamos dizer, por exemplo, em termos de impostos. Eu imagino como seria qualquer instituição IPSS no nosso país que, por exemplo, não tivesse que pagar 23% de IVA no seu gasóleo, ou no seu gás, ou na sua eletricidade, ou na sua água, ou na compra de uma viatura, ou na alimentação. Esse fator seria claramente um fator de sustentabilidade para aqueles que não podem ter lucro. Não é? Seria claramente uma forma, eu diria até simples, de as instituições terem um outro desafogo. Porque elas visam não o lucro, mas realmente a melhoria das condições de vida das famílias, das crianças, dos idosos e portanto, toda uma rede de pessoas que são atendidas e são apoiadas diretamente e não o Estado, mas através... E essa diferença, porventura, seria necessária? Seria suficiente? Essa diferença seria uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma. Portanto, parece uma coisa pequenina, mas de facto é uma coisa muito grande, porque todos compreendem que quando se fala de impostos as coisas são difíceis de alterar, não é? Claro. Mas estou a dar um exemplo que seria possível e que faria muita diferença realmente em todas as instituições. Não podemos deixar de falar de, obviamente, embora possamos estar um pouco cansados de Covid, mas as instituições tiveram um profundo impacto durante este tempo e ainda estão a ter, certamente, sim, porque o Covid ainda permanece por cá e permanecerá até quando não sabemos. Como é que foi a vivência nas instituições da Igreja Metodista desta realidade? Esta realidade Afetou a vida profundamente de toda a população, toda, sem exceção. No nosso caso, obrigou-nos a fechar naturalmente as valências de infância e é, digamos, aquelas valências em que temos mais utentes e obrigou-nos também, do ponto de vista da terceira idade, fazer muitas coisas que nós até aí não estaríamos preparados, mas eu diria que, fruto do trabalho anterior, da mentalização, da preparação, nós trabalhamos com os nossos funcionários que tomavam conta das pessoas em lar, vou dizer lar, enfim, a estrutura residencial para pessoas idosas, mas lar, todos compreendem o que é, em que, mesmo antes da orientação técnica dada, nós tomámos medidas que, no fundo, corresponderam àquilo que antecipámos, digamos, aquilo que veio a ser a orientação técnica, que foi trabalhar com equipas em espelho, ou seja, pessoas que, trabalhando juntas, não estariam com a outra equipa, comunicariam naturalmente, mas não estariam fisicamente com as outras equipas. E estariam em isolamento. O que se traduziu, naturalmente, em sacrifícios muito significativos para a vida pessoal e para a vida familiar dessas pessoas. Estamos a falar de mulheres, não é? Portanto, quer em relação aos seus filhos, quer em relação aos seus maridos e outras pessoas do agregado familiar, foi, obviamente, extremamente difícil. Mas a alegria, a certeza de estar a fazer o melhor, o adequado para salvar vidas e para que o vírus não entrasse, e de todo não entrou na nossa instituição, precisamente por estas medidas proativas que permitiram um trabalho no terreno com os nossos idosos, que naturalmente passaram momentos muito difíceis, não podendo contactar os seus familiares, os seus queridos. Deve ter sido uma das situações mais complicadas. Sim. E sequelas, vamos dizer, mentais, afetivas, que naturalmente permanecem até ao dia de hoje, embora hoje com outra liberdade. Mas as pessoas foram-se habituando a esta necessidade. E isso salvou vidas. E isso, portanto, não tem preço. Não é? Naturalmente, nós procuramos fazer algo, também algum sinal em relação a estas pessoas. As margens não são muito significativas, mas a título de gesto. E também tivemos um gesto muito interessante da Câmara
Municipal de Terras de Boro, que além de ter cooperado connosco em vários aspectos, e os bombeiros, etc., a Segurança Social também, naturalmente, com plataformas diferentes, mas que tiveram o cuidado de, pós eleições que decorreram recentemente, e por acaso até houve uma dimensão de continuidade nos elementos da Câmara Municipal, mas tiveram o cuidado de chamar as entidades do Conselho para lhes outorgar um prémio de mérito pelo trabalho que coletivamente fizeram em relação à luta contra o Covid. Muitas entidades, naturalmente. Nós tivemos o privilégio de ser uma dessas entidades, mas houve um gesto que eu achei muito interessante e ao qual eu chamei a atenção, que foi o facto de terem convidado os funcionários. Não apenas a liderança, não apenas a ponta do iceberg, mas aqueles que realmente estiveram no terreno para um jantar coletivo, para realmente haver esta dimensão de que todos somos importantes. E numa pandemia, todos contam. E se algum fica pelo caminho, todos perdemos com isso. Essa dimensão de solidariedade coletiva. A outra nota que eu gostava de fazer foi, apesar de tudo, dizer que, pela graça de Deus, fomos poupados. Nós temos que trabalhar, mas temos que contar sempre com a graça de Deus para realmente iluminar o nosso caminho e ser Ele a guiar a direção do nosso caminho. Isso para nós é fundamental. Nós estamos a nos aproximar do final do nosso programa, pensando particularmente na instituição que gera, a instituição Centro de Solidariedade Social de Valdozende. Que projetos é que temos para o futuro? Nós, até agora, temos estado a consolidar aquilo que tínhamos, quer em Valdozende, quer em Braga. Portanto, para já somos uma instituição que está dentro dos limites do Distrito de Braga. Mas, no caso concreto de Valdozende, onde se nota muito claramente o envelhecimento generalizado da população, mas onde podemos... Nós temos um lar, temos centro de dia e temos apoio domiciliário. Portanto, temos estruturas que, de alguma maneira, são intermédias antes dessa dimensão de institucionalização do utente. Mas nós temos apenas 20 lugares e gostaríamos, de facto, de ampliar praticamente para o Douro, mais 19 lugares em concreto. Mas essa ampliação significaria também uma requalificação dos serviços, ou seja, a criação de valências de melhoria de qualidade, determinado tipo de banho tonificador dos músculos dos idosos, mais dimensão de fisioterapia, área de ginásio com intervenções para, obviamente, a melhoria da qualidade de vida e algumas outras. E, portanto, o nosso projeto começou para já com a aquisição do terreno necessário para que isso aconteça e vamos aguardando que seja possível um dia irmos mais além, mas esta é a nossa visão. Portanto, não apenas um crescimento, chamemos quantitativo, mas quantitativo para permanecer humanos, uma dimensão mais familiar, mas também qualitativa para servir não só os utentes, mas também abrir determinadas valências a toda a comunidade e, portanto, um benefício global. É essa a visão que temos diante de nós, que esperamos, se Deus permitir, vir a concretizar dentro de alguns anos. E certamente que não porventura ao Caminhos, que o fazemos sempre em estúdio, mas porventura os nossos programas Fé dos Homens acompanharão os desenvolvimentos da Fundação de Valdozende e certamente estarão presentes quando esses acontecimentos tiverem lugar. Pastor Manuel Lourenço, agradeço a sua disponibilidade para ter estado connosco. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos em breve, no dia 12 de dezembro, a estar convosco em Caminhos e até lá o nosso desejo é o mesmo. Fiquem bem, fiquem com Deus neste tempo que é um tempo de advento.